Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que os irmãos abram sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 13. Mas antes, vamos ler desde o versículo 11, para a gente ter ideia da sequência que temos admitido. O versículo 11 fala assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, e pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, ele diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Pai Celeste, rogamos mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus, que nos assistas pelo Teu Santo Espírito, que nos convença, Senhor, com a Tua palavra, dando-nos entendimento. Sabes como precisamos ouvir a Tua palavra, obedecê-la, a fim de que sejas glorificado. Pedimos que nos perdoe os pecados e que nos conduza sempre ao arrependimento quando pecarmos contra Ti. Faz isso, nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa noite nós vamos considerar, dando mais um passo nas nossas considerações nesse capítulo 2 do apóstolo Pedro, acerca de como aqueles aos quais o apóstolo Pedro chamou de amados, amados de Deus, amados do apóstolo. Vamos ver, então, algo que, sinceramente, todos nós necessitamos de ouvir. E precisamos nos humilhar. Precisamos, de fato, reconhecer se Jesus Cristo é nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, nós vamos dar atenção à Sua palavra. A Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aqui está uma porção que é a palavra de Cristo. Aqui nós estamos vendo o apóstolo dizer assim: agora, de forma bem definida, no trato de vocês com o Estado, no trato de vocês com as autoridades, vocês devem se comportar, se conduzir como amados de Deus, como servos do Senhor Jesus. E é isso que temos aqui, meus irmãos. Em termos de conduta, com qual tipo de atitude podemos glorificar a Deus enquanto estivermos nesse mundo este, é interessante que o Salmo 22 diz que o Senhor governa as nações. Nós lemos há pouco. Esse mundo, ele é governado por Deus, mas Ele o faz por meio de homens. Se tememos a Deus, nós vamos ouvir aqui o que o apóstolo diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Para tanto, nós vamos responder a questão aqui. O que nós temos nesse texto, especialmente os versículos 13 e 14? O que temos aqui? Eu vou dizer para os irmãos, por uma questão didática, o que veremos nesse tema: os amados e sua relação
com o Estado. A primeira coisa é que veremos, a igreja se submete ao Estado por causa do Senhor. A segunda coisa que veremos é que a igreja crê que ao Estado Deus deu o poder, a autoridade para manter a ordem e a justiça. Em terceiro lugar, veremos que a igreja se submete ao Estado por dever de consciência para com o Senhor. Então vejamos em primeiro lugar. O que diz aí? A igreja se submete ao Estado por causa de quem, irmãos? Por causa do Senhor. Olha aqui. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Aqui temos, irmãos, um encorajamento que visa exatamente isso. A igreja se submeter ao Estado, às autoridades. Estado esse que, segundo estamos lendo, nos traz um princípio à luz da Bíblia. Ou seja, é um princípio aplicável aos amados do Senhor. Tem uma tradução que diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. E há uma outra linguagem um tanto mais interpretativa que diz: por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana. Quanto a esta sujeição ou submissão, seu significado, segundo o léxico, segundo o estudioso Strong, é um verbo interessante que tem a ver com obedecer ou estar sujeito. A palavra no original é a mesma encontrada, dita por Paulo em Efésios capítulo 5, no versículo 21, quando ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito. E diz: olha, vocês vão adorar ao Senhor com salmos, hinos, etc, etc. E depois ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aquela sujeição que é dita, colocada para a igreja se exercitar no temor de Cristo, é a palavra que temos aqui. Ou seja, é um termo militar grego que significa organizar, ou seja, no caso de divisões de tropa, numa forma militar, sob o comando de um líder. Então, ainda no uso militar, era uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. É isso que está sendo dito aqui. Nesse sentido, a sujeição, a submissão deve ser voluntária, sem murmuração e acompanhada de gentileza. Algo semelhante ao que o apóstolo Paulo disse através de Tito. Olha o que ele diz no capítulo 3. No versículo 1, e eu vou ler o versículo 2, ele diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem ninguém. Não é possível que eu estou lendo aqui na Escritura. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, discutidores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Meus irmãos, a igreja, diferentemente do vocilamento que houve no passado recente, ela deve se submeter ao Estado mesmo. O que está escrito aí? Leiam comigo, por favor, se é isso que está escrito. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. A quem esses amados devem se sujeitar? Desde a maior autoridade até a menor delas. Há um sentido que parece ser fácil se sujeitar aos que são considerados os chefões, o chefe dos chefes, mais do que simplesmente aqueles que são simples chefes.
Os irmãos já tiveram a oportunidade de, pelo menos, sentir assim. Você vai a um lugar, está lá, num escritório, está lá uma secretária. Você diz, olha, eu vim aqui para falar com o doutor fulano de tal. Aí a secretária diz, olha, o senhor não pode falar com o doutor fulano de tal, porque ele me autorizou a não deixar ninguém incomodá-lo agora. Quem é você para falar desse jeito comigo? Uau! Vocês já ouviram isso? Quando é um guarda, quem é você, guardinha? Vocês já ouviram isso? Só que tem um detalhe. Aquele guarda, aquela secretária, têm autoridade porque lhe foi dada. Lhes foi dada. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Há quem pense, meus irmãos, que não há limite para a sujeição. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Há quem pense que só pode se submeter ao rei como manda-chuva. Mas o apóstolo diz claramente que a obediência ou sujeição dos peregrinos e forasteiros deve ser exercida em relação a qualquer um que esteja como autoridade. Quem é essa toda autoridade? E a resposta nós encontramos aqui nesse versículo 13, que era o rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele. A expressão autoridades aqui diz respeito a isso, irmão. Qualquer líder, guia, governador, prefeito, presidente, chefe, geral, comandante, qualquer um se aplica. Em outras palavras, a submissão deveria ser a qualquer que fosse enviado pelo rei ou pelo governador. Desse modo, os crentes devem se submeter voluntariamente às autoridades constituídas, sem se importar qual é o nível de superioridade delas. Irmãos, se eu fico indignado quando alguém quer furar a fila, quer desfazer de alguém que está na condição de autoridade, mas não é respeitado, eu fico muito chateado. E eu lembro um exemplo aqui muito simples, muito simples. Duas senhoras apareceram aqui e queriam falar com o pastor da igreja. O diácono me protege, foi lá e disse, olha, o que a senhora quer? O que a senhora deseja? Não, eu quero falar com o pastor da igreja. E insistindo. Aí vieram e disseram, olha, pastor, ela só quer falar com o senhor. Eu disse, eu não vou falar com ela. E ela plantou-se ali na saída. Lá vou eu saindo, depois de muita gente. Aí eu saí, me deu vontade de ir. Aí eu baixei o vidro do carro, ela estava chorando. Eu disse, senhoras, por que a senhora não atendeu a voz do diácono? Se ele disse à senhora que não poderia falar comigo e ele resolveria, por que a senhora... Aí ela caiu no pranto. Eu disse, senhora, seja humilde, senhora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão? Se a autoridade, o rei está dizendo, você vai liderar fulano, tantos homens, aqueles homens devem ser considerados, obedecidos, meus irmãos. Vamos ler de novo. A igreja se submete ao Estado por causa do Senhor. Aí você pensa, mas como é que está o Estado aí? Nós estamos trabalhando com o Estado. Vamos já falar de forma mais específica sobre isso. Segundo lugar, a igreja crê que ao Estado cabe duas coisas. Cabe ao Estado, a ordem e a justiça. O que diz o texto? Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor de quem? Dos que praticam bem. Segundo essa expressão, para as autoridades com classe, e somente para elas, pertence a busca pela boa ordem e justiça em relação aos seus cidadãos. Elas, como diz uma tradução, elas são emissárias de Deus, responsáveis por manter a ordem. Sim, conforme podemos aprender em toda a Bíblia, meus irmãos, Deus estabeleceu autoridades, como veremos, e Ele tornou o mundo em condições de ser mantido numa ordem, tal ordem, que a sociedade sobreviva. Eu, sempre que estou falando desse assunto, me lembro de uma coisa que aconteceu
há alguns anos, o Iraque era governado por um cidadão chamado, Saddam Hussein. Não vou entrar no mérito aqui das questões. Mas os Estados Unidos, com o seu imperialismo, já comecei a entrar, né? Com o seu imperialismo, foi lá e desbancou o seu Saddam Hussein. Irmãos, o que nós vimos, os mais idosos sabem disso, o que nós vimos? Eu nunca tinha visto uma nação sem ordem. O homem era tirano, mas foi alguém que o Senhor colocou lá no poder, e quando tiraram aquele homem, até ataque aos hospitais ocorreram. Eu fiquei pensando, o que é uma nação sem cabeça? Vocês estão entendendo? Quem é o comandante que está no Brasil? Quais são as autoridades do Brasil? Irmãos, demos graças ao Senhor pelas autoridades, porque sem as autoridades a ordem não seria possível, mesmo que seja o mínimo. Imagine uma invasão aqui de galerosos aqui entre nós, irmãos. Não tem, pela providência, porque o nosso Estado não permite que isso aconteça. E quando acontece, tem que haver represália do Estado contra esse tipo de coisa. O mundo, meus irmãos, foi criado de tal modo que há necessidade da existência daqueles que exercem a função de liderança ou autoridade. E tudo começou no princípio. Olha a ordem. O Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas quem era o cabeça, irmão? Quem foi? Deus criou o mundo assim, dando um homem como cabeça da mulher. E em toda parte nós vemos isso. Você não vê as vacas dirigindo os bois, não. Você não vê os animais. Você vê casais, existe um macho. Isso é bênção do Senhor, irmãos. Ele estabeleceu, é ordem que o Senhor estabeleceu. E em toda família, que você encontrar uma mulher que age como cabeça, é porque ali existe uma anomalia. É uma casa onde tem uma cobra de duas cabeças. Assim também no Estado. É isso que me parece, o apóstolo quer dizer, ao apontar a função das autoridades, dizendo que se destinam com essas palavras, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ora, o apóstolo Paulo vai nessa mesma direção, meus irmãos, quando ele escrevendo aos romanos, preste atenção, escrevendo aos crentes de Roma, sob o peso do governo de Nero, ele diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, Deus instituiu as autoridades, ou o Estado, com vista a duas ações para com seus cidadãos. Primeira ação, se alguém erra, as autoridades devem punir. Meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Eu fico indignado quando vejo injustiça. Ontem circulou um vídeo a nível nacional de um homem estimulando a sua esposa a agredir uma senhora que era sua babá. Vocês viram isso? Irmãos, aquilo traz indignação. Não é do indivíduo esse dever da ordem. Não. E fiquei alegre quando fiquei sabendo que o Estado agiu contra alguém que era do próprio Estado, porque o homem era da polícia, e ele teve decretada prisão preventiva. Aí eu me alegro, porque o Estado está agindo. Vocês estão entendendo? Elas existem para castigo dos malfeitores. E essa punição pode ser até a aplicação da pena máxima, porque ele fala de espada, morte. No nosso país não tem pena de morte. Mas se tivesse, eu não ia ser contra, não. Quem sou eu para ser contra? Se eu olho para a Bíblia e acho princípios bíblicos para dizer a pena de morte é algo bíblico. Não no nosso país, porque não tem. Mas se tiver, pode falar por aí que eu sou a favor da pena de morte. Sou, do ponto de vista bíblico.
Pode dizer, não tem problema não. Por outro lado, se alguém faz o que é certo, as autoridades devem elogiar, devem louvar. Irmãos, em Romanos 13, há uma tradução interpretativa que diz assim: as autoridades constituídas só serão uma ameaça se desobedecerem. Os cidadãos decentes não têm o que temer. Querem estar em boa situação com o governo? Sejam cidadãos responsáveis e o governo trabalhará a seu favor. Como é isso, irmãos? Que tipo de louvor? Meus irmãos, sempre que nós nos submetemos pagando impostos, honrando as autoridades, nós temos o benefício. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês podem não acreditar se quiserem. Se não quiserem, não acreditem. Não tem problema não acreditar, não. Quando eu estou num lugar que eu vejo várias policiais, eu gosto, quase que eu fico assim, tranquilo. Quase fico assim. Porque eu sei que eles estão ali para isso, para defender o cidadão. Aí você vai dizer, mas no Rio de Janeiro a polícia está sendo denunciada por isso. Não se meta na vida dos outros, você não sabe de nada. Vocês estão ouvindo o que a mídia está falando. Você não sabe de nada. Desde que a justiça julgue, porque não faz parte de nós, como cidadãos, falar sobre isso de forma irresponsável. Por isso que ele diz também em Romanos, por isso também vocês que pagam impostos, para que a ordem seja mantida, cumpram suas obrigações como um cidadão, paguem seus impostos, paguem suas contas, respeitem seus superiores. Meus irmãos e irmãs, quando nós tentamos sonegar o Estado, nós estamos nos colocando sob ameaça. Como é que chama o beijo, qual é a figura que eles usam para o imposto de renda, irmão? Qual é mesmo, hein? Eles devoram. Eu acho interessante. Eles devoram. Mas devoram? O leão devora, não é o dia da gente não. Devoram aqueles que querem burlar a lei. Porque quem paga imposto tem que dizer muito obrigado, senhor, porque eu estou pagando imposto. Você já viu o pobre pagar imposto? Mas não, a gana por dinheiro, por recurso é tanta, com a ideia de que esse governo não faz as coisas, tá? Aí não quer pagar o imposto. Você não ganhou? Pague o que é devido. É isso que a Bíblia diz. Meus irmãos, esse ensino não é uma utopia, não é uma ilusão. Lembrando que tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo viveram sob o domínio de um Estado altamente opressor, sem terem direito a nada. Porém, o louvor que eles receberam, e receberam os que andaram nas pisadas dele, foi o respeito daqueles que, ainda que fossem ímpios, tiveram que reconhecer que eles eram homens e mulheres pacíficos, educados e gentis, honestos. Desse modo, olha que louvor, eles experimentaram vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, eu vou falar uma coisa com muito temor para vocês. Existem autoridades no nosso estado, por favor, ouçam, eu estou com temor, que me respeitam. E eu não sou bajulador, mas eu tenho o respeito delas e espero que o Senhor me dê graça para que seja assim até o fim da minha vida. Digo amém. O que temos recebido das autoridades? Temos pago o que o Estado exige de nós, dormimos e acordamos sem necessidade de nos escondermos delas. Em terceiro lugar, a igreja se submete ao Estado por dever de consciência para com Deus. Gostei, agora apareceu ali. Gostei. Deu certinho com o meu aqui. Beleza. A submissão dos amados deve ser exercida, em outras palavras, no amor ao Senhor. Daqui, essa expressão sujeitada a toda instituição humana por causa do Senhor, dela, nós podemos extrair 4 proposições, todas elas relacionadas com a nossa consciência para com Deus. Qual é a primeira delas? Consciência, primeiro, tá? Consciência do Senhor ser o quê, irmãos? O instituidor da autoridade. Irmãos, por causa do Senhor.
Irmãos, preste atenção, vejam bem. Uma coisa eu dizer assim, veio aqui um fiscal da prefeitura. Ele foi enviado pelo prefeito, pelo secretário, um dos secretários de obras. Temos que respeitá-lo por causa desses homens que enviaram eles. No entanto, aqui o que nós estamos vendo, nós temos que ter consciência de que qualquer autoridade é uma instituição divina. Isso indica a consideração que os amados devem ter a Deus como o instituidor de toda a autoridade. Como haveremos de respeitar o que Deus estabeleceu? Irmãos, isso é algo muitíssimo importante. Se Ele é Senhor e eu considero-o como Senhor, aqueles que Ele institui, aqueles que Ele coloca sobre mim como autoridade, eu devo me submeter por causa de quem? De consideração para com Ele. Por isso Paulo disse, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Meus irmãos, isso é fácil de nós esquecermos. A consciência vai embora para o beleléu e nós não percebemos. Toda a autoridade, é Ele que governa as nações, toda a autoridade é instituída por Ele. Mas aquele homem é uma peste. Aquele homem que você está dizendo que é peste e é governador, ele foi colocado ali por Deus. Essa história de vamos para as urnas, vamos eleger, façamos isso. Temos consciência de que devemos votar naquelas pessoas que preenchem mais os requisitos que nós entendemos serem bons. Mas se o Senhor coloca quem Ele quiser, façamos o seguinte: sim, Senhor, essa autoridade o Senhor instituiu. Com isso eu estou dizendo, Tu és o Senhor. Vocês lembram? Nosso Senhor Jesus, sem pecado, santo. No entanto, Ele ouve o governador Pilatos dizer para Ele assim: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Qual foi a resposta dele? Ele disse: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, os que me entregaram a ti têm maior pecado. Vocês percebem como o Senhor Jesus reconhecia que Ele, apesar de ser o Senhor da glória, mas estava assumiu a forma humana, e por isso Ele foi servo do Senhor, sendo submisso às autoridades. Por isso, quando disseram a Ele, é lícito pagar imposto a César ou não? Ele disse, de quem é essa moeda? De quem é essa esfinge? De César, mostra. Então ele disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo ele se submetia às autoridades. Pedro lança o anzol no lago, no mar, e traz um peixe, tira o peixe, um start, paga o imposto por ti e por mim. Sabe por que ele fazia isso? Por causa da sua consciência para com Deus, sabendo que Deus era o grande rei sobre toda a terra. Sabia que Ele era o Senhor dos senhores. Meus irmãos, como se alegra aquele que vê que seus filhos agem para com as autoridades instituídas por Ele, como fez o Senhor Jesus em relação ao Pai Celeste. Por isso que Ele tinha que dizer de Jesus, Tu és o meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. Com certeza, meus irmãos, o coração do Espírito Santo se entristeceu, o coração de Deus se entristeceu nesses últimos dias aqui, pandemia. O Estado diz, não pode funcionar a igreja. Aí alguns engraçadinhos, não, vamos contra o Estado, porque nós não podemos deixar de congregar. Meus irmãos, que tristeza. O Estado agiu dessa maneira para preservar a vida de muita gente. Lamentavelmente, vozes se levantaram, como vocês muito bem sabem, com essa ideia de que não vamos nos submeter ao Estado porque nós temos que adorar o Senhor. Pior que não adoram em casa, não adoram em lugar nenhum. Apesar de estarem em lugar de culto, muitos desses que levantaram a voz dessa maneira.
Pois bem, é isso. A gente precisa discernir o que nós devemos, como devemos agir diante do Estado. E graças ao Senhor, que usou as autoridades, especialmente do judiciário, para evitar piores coisas do que nós tivemos e vimos acontecer nos nossos dias passados, próximo passado. Segunda coisa, irmãos, consciência da igreja. Ser imitador do Senhor, ou seja, a igreja sabe que ela deve imitar o Senhor, porque diz por causa do Senhor, ou seja, essa expressão mostra que os amados devem ser imitadores do Senhor. Como eu disse há pouco, a resposta que o Senhor Jesus deu a Pilatos, eu me submeto a Pilatos. Eu sei que você é autoridade, porque meu Pai Celeste é quem me deu, Ele que te colocou nesse posto. Meus irmãos, eu sei que esse ensino, e nunca foi, mas eu tomo as Escrituras, estou usando as Escrituras. Olhe para o profeta Daniel. Israel foi levado cativo para a Babilônia. Veja o que falam de Daniel e seus companheiros. Veja a maneira como eles faziam. Daniel nunca chegou para Nabucodonosor e disse: você é injusto, você é isso, aquilo. Não, serviu a Nabucodonosor e quando foi injustiçado, o Senhor Deus fez com que a justiça dele fosse esclarecida como o sol ao meio-dia. E o louvor que ele recebeu: Daniel, tu és homem de Deus, do Deus Altíssimo. Agora eu sei que os céus reinam. A gente precisa aprender essas coisas com eles, irmão. No Antigo Testamento, na maior dificuldade possível, não é fácil você ser tirado da sua casa, da sua família, e ainda ouvir o Senhor dizer: submetam-se às minhas autoridades, a ponto de chamar aquele, como é o nome dele? Ciro, de meu servo. O ímpio usou aquele seu servo para beneficiar o seu povo. Então, irmãos, outra coisa, consciência da igreja, em terceiro lugar, consciência da igreja obedecer em amor ao Senhor. Ou seja, a submissão deve ser por causa disso, porque o Senhor é o rei. Se Ele é o rei e se constitui outros para nos governar, por amor ao Senhor, a igreja, diz aqui, se submete. E sabe o que o Senhor diz? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu pergunto, irmãos, essa carta que estamos lendo, a carta aos Romanos, a Bíblia do Antigo Testamento, tudo da Escritura levam-nos a falar disso. Ensina-se assim: submetam-se às autoridades. Então, se nós amamos o Senhor, nós vamos nos submeter às autoridades. E por último, consciência que a submissão não deve ser ilimitada por causa do Senhor. O que é isso? Falando rapidamente por causa do tempo. A submissão às autoridades nunca deve ser em contraposição aos mandamentos do Senhor. Abra suas Bíblias, por favor. Talvez aqui é o que mais o pessoal vai gostar. E pior é que pega esse aqui que eu vou falar e querem transformar isso de uma maneira, eu vou falar com o temor, cega, fazendo o que não é devido. Atos capítulo 4, versículo 18. No momento de grande aflição, quando as autoridades estavam indo de encontro aos apóstolos, prenderam-nos e depois de libertar, disse assim, versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu pergunto, meus irmãos, eles se submeteram às autoridades quando se deixaram ser presos? Qual é a resposta? Sim. Foram presos. Haviam feito alguma coisa errada? Não. Mas foram. Não insultou a igreja, não insuflou a igreja para atacar o Estado. Não. Foram presos. Não reclamaram de serem presos. Mas quando chegou o momento das autoridades dizerem: não preguem esse Jesus que vocês estão pregando. Eles: aqui não, agora não. Disse ele, não podemos deixar
de falar das coisas que vimos e ouvimos. E no capítulo 5, versículo 27 de Atos, vamos lá, por favor. De novo, presos, diz aqui, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-o, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasse neste nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, de Jesus no caso. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, coragem, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ler junto esse texto, essa expressão, irmão? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é que Deus está nos dizendo nessa noite? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. E agora? Devemos nos sujeitar, sabendo que há um limite. Quando o mandamento vem no sentido de contrariar aquilo que é expressamente dito pelo Senhor. Ele diz, não matarás. Eu não devo matar, a não sei que eu esteja numa guerra. Ele diz tantas outras coisas que eu devo entender como limite para não obedecer às autoridades. Fora disso, não. A conclusão, irmãos, eu vou ler simplesmente o que Eugênio Peterson expôs quando disse assim, prestem atenção, deixem o Senhor orgulhoso de vocês, sendo bons cidadãos. Respeitem as autoridades, qualquer que seja o nível delas. Elas são emissárias de Deus, responsáveis por manter a ordem. Meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida, no tempo da pandemia, lamentavelmente, tivemos que não vir para cá cultuar. E o Senhor disse, tem outro meio, transmita a palavra para os irmãos, Fizemos isso. Eu pergunto, qual foi o problema? A palavra de Deus não está algemada, nunca vai ficar algemada. E nós passamos esse temporal, essa tempestade, com tranquilidade, com respeito e sabendo que fizemos o que era devido, porque a vida estava em jogo, a vida do povo, e o Estado fez o que deveria fazer. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Recapitulando rapidamente, irmãos, vamos ler juntos, por favor? O que diz aí? A igreja. Segundo. Terceiro. Em que sentido essa consciência? Primeiro, consciência do Senhor ser o tutor da autoridade. Depois, consciência da igreja ser imitadora do Senhor. Além disso, consciência da igreja obedecer em amor ao Senhor. E por último, consciência que a submissão não deve ser ilimitada.